Amém. Glórias a Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Amém. Aleluia. Você já sentiu aí a presença de Deus hoje? Amém. Que você sinta mais, que você ouça a voz daquele que nós invocamos neste lugar. Nós adoramos a Deus, falamos sobre derramar nosso louvor diante de Deus. E agora eu quero conversar com você a respeito de construir um novo eu. O que quer dizer isso, Daniel? Construir um novo eu já não nasci de novo? Eu já não me tornei uma nova criatura assim que eu entreguei minha vida para Jesus? Sim, isso é verdade espiritualmente, mas por acaso quando você aceitou Jesus, você acordou no outro dia e não sabia mais pecar? Por acaso sua maneira de pensar, sua maneira de falar, os seus maus hábitos foram transformados da noite para o dia? Pode até ser que em algum hábito possa ter sido transformado, mas a verdade é que não foram todos. Mas essa transformação completa precisa acontecer nas nossas vidas, e é isso que quer dizer construir um novo eu, construir alguém mais parecido com Cristo do que você é hoje. Quantos querem ser mais parecidos com Cristo? Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Em Romanos 12, 2, você conhece aí essa passagem bem conhecida, uma das que eu mais gosto, que é: não vos conformeis com esse mundo, ou não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Vou ficar nessa primeira parte. Não se amoldem, não se conformem, não tomem a forma do mundo. Veja, Paulo aqui está alertando os cristãos: não tome essa forma, esse modelo que existe, um modelo no mundo. Não é esse modelo que vocês devem seguir, não é esse padrão que vocês devem seguir. O que eu tenho que fazer em contrapartida? Transformar-me através da renovação da minha mente. Eu ativamente medito na palavra de Deus, medito naquilo que eu escuto, medito nas situações que Deus permite que aconteçam com a minha vida, e eu pergunto ao Espírito Santo vai ministrando ao meu coração e eu aprendo algo. A minha mente é mudada a respeito de alguma área, e aí o meu comportamento muda, acontece uma transformação. E essa transformação que nós estamos falando aí, ela é para quê? Se não é para se amoldar ao mundo, é para se transformar no quê? Diga para alguém aí: alguém mais parecido com Cristo. Paulo disse isso para os Gálatas, capítulo 4, versículo 19, quando ele diz assim: meus filhinhos, novamente, veja que não era a primeira vez, estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em você. Até que Cristo seja formado em você. Não vou entrar no contexto dessa passagem agora, mas quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você entregou a sua vida a Jesus, o seu espírito ressurgiu, mas a sua alma apenas começou um processo de transformação que pode levar a vida inteira. E é por isso que não importa quanto tempo você tem de convertido, ainda há algo que ser construído em mim e em você. Você concorda com isso? Nós ainda não parecemos totalmente com Jesus. Nós precisamos ser transformados. Veja o que diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 13 ao 15, diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, Jesus, e cheguemos à maturidade. Ou seja, nós temos que alcançar isso. É um lugar para nós chegarmos, atingindo a medida, a estatura da plenitude de Cristo, ou da estatura do varão perfeito, que é o modelo, Jesus. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, em vez disso, seguindo a verdade em amor, façamos o quê? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é? Então eu e você precisamos continuamente crescer em Jesus, deixar que Deus forme Jesus dentro de nós, que nós não podemos ficar conformados e dizer o que muitos dizem por aí: eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Isso não é uma frase de autoria do Espírito Santo. Pelo contrário, não é? O que Deus quer para nós é que nós cresçamos naquele que é o cabeça, Jesus Cristo, e nós precisamos fazer isso. Não importa quanto tempo você está na caminhada, sempre há o que construir a respeito disso. Agora, nós ainda não alcançamos essa estatura, nós ainda não chegamos lá, e se nós ainda não chegamos lá, precisam haver mudanças. Você concorda com isso? Se você quer chegar lá, você precisa mudar algo. Então, diga assim: eu ainda não cheguei lá. Então devem haver mudanças. Mais convicção, deve haver mudanças.
Aleluia! Essas mudanças precisam haver. Sabe quem que é o responsável por fazer essas mudanças? Me diga, quem? Você. É você que vai ter que renovar a sua mente, é você, eu não posso pensar por você, eu não posso mudar a maneira de pensar, não posso, você precisa meditar, mas você pode fazer isso com o auxílio do Espírito Santo de Deus, e nós vamos ver um pouco mais disso aqui. Sabe, uma vez Deus me acordou de madrugada e me disse uma frase assim, ó: você já está no mesmo padrão de pensamento há muito tempo. Não falou mais nada, não explicou, não me deu um manual, não... eu fiquei só, o que você quer dizer com isso? E fiquei, meu Deus, será que foi Deus mesmo que falou isso? Eu acho que Deus às vezes faz isso, deixa a gente meditando. Jesus fazia isso, né? Falava em parábolas, nós estamos tentando entendê-las plenamente até hoje. Mas levei um tempo, mas o que Deus ministrou ao meu coração foi que eu estava tentando aplicar soluções antigas para problemas novos. E isso não ia funcionar. Eu queria uma receita de bolo que funcionasse para qualquer situação, para resolver os problemas. Aí vieram as minhas filhas, e eu vi que o que funcionava para o Kalel não funcionava para elas. Eu comecei a perceber aquilo que é óbvio, que as pessoas são diferentes, que eu vou ter que agir de maneira diferente para conseguir alguma coisa dali. Então, isso é o que Deus estava ministrando para mim naquele momento. Mas deixa eu te perguntar, há quanto tempo você está no mesmo padrão de pensamento? A respeito de qualquer coisa. O que é que há na tua vida que talvez precise mudar? Que já está há tempo aí, que você, lá atrás você meditou, chegou a uma conclusão, mas talvez agora você precisa avançar. Seja na área financeira, seja na área familiar, seja no teu trabalho, seja no teu relacionamento com Deus. Qual é o padrão de pensamento que há na tua vida que precisa ser transformado, que você já está fazendo do mesmo jeito há muito tempo, já nem se pergunta mais por quê? Sabe, Deus não quer que você e eu fiquemos parados. Deus quer continuar a moldar a mim, moldar a você, mas como o oleiro vai nos moldar se nós formos como um barro seco? Imagine, quebradiço, duro, resistente. Dá para fazer um novo vaso com isso daí, alguma coisa com isso aí? Não dá, fica difícil. Lembra dos odres velhos que a Bíblia fala? Os odres velhos, né, não vou nem entrar no detalhe do que é, mas ele não é mais flexível quando ele é velho. Então o que acontece é que se ele precisar expandir, ele acaba arrebentando. Pense nisso. A não ser que eu e você deixemos-nos encharcar pela água do Espírito Santo e nos tornemos novamente um barro maleável, um barro flexível, que possa ser trabalhado, nada mais pode ser construído em mim e em você. Se você está tudo sólido aí, suas convicções são inabaláveis, não tem nada aí que precisa ser trabalhado, não há o que fazer. Mas se você deixar o Espírito Santo encher a tua vida, se você deixar a água do Espírito Santo encher o teu coração, a tua mente, a tua casa, deixar ele entrar em áreas que talvez até hoje você nunca deixou ele entrar na tua vida, a água do Espírito Santo pode amolecer e fazer de você o barro que precisa ser maleável nas mãos do oleiro, para fazer aí um vaso de honra, um vaso para fazer a vontade de Deus. Para que um novo eu, mais parecido com Cristo, seja formado, eu preciso ser flexível. Você pode dizer isso? Eu preciso ser flexível? Para que o novo eu mais parecido com Cristo seja formado, eu preciso ser flexível. Essa palavra é interessante porque quando o meu filho era bebê, meu filho mais velho, está com 19 anos hoje, e eu sonhei que ele bebê falou, sabe? E ele falou uma palavra, e a palavra era assim, flexível. E eu fiquei, meu Deus, será que essa vai ser a primeira palavra do meu filho? Flexível, palavra tão difícil, pensei, não foi, né? Hoje de manhã eu descobri, relembrei, né? Pai esquece dessas coisas, que eu ficava falando para ele assim, pai, para ver se ele falava pá, qualquer p, eu já estava satisfeito, né? Mas não funcionou, a primeira palavra foi mãe, do mesmo jeito, não adiantou muita coisa. Mas essa palavra me chamou atenção, estou tentando fazer você guardá-la, e quando eu digo flexível, entenda, não estamos falando da doutrina, não estamos falando da palavra, e esta tem que ser sólida, mas eu e você, e aqui fala um cara duro, que precisa ser trabalhado, eu e você, precisamos ser mais flexíveis a respeito de muitas coisas, eu e você precisamos ceder em algumas coisas, para que possamos ser postos na posição correta, aquela que Deus quer para nós. Mas como é que eu vou construir um novo eu? Como é que Deus vai construir um novo eu em você, se você acha que está tudo bem com esse eu aí? Eu vou te dizer como. Fala para alguém assim, ó, dificuldades.
a gente quer fugir delas. Mas eu espero que depois de hoje você enfrente muitas delas. Sabe, até Jó, que segundo as palavras do próprio Deus, era um homem justo, era um homem bom. Jó passou por dificuldades tremendas. E ele foi transformado nesse processo. Ele deixou de ser alguém que apenas ouvia falar sobre Deus, para ser alguém que andava com Deus. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. Eu creio que o propósito de Deus é isso, nos trazer para tão próximos que nós possamos andar com Ele. A Bíblia fala brevemente de um homem chamado Enoque, e ela fala assim, ó, Enoque andava com Deus e já não era mais. Entendemos que ele foi arrebatado. E eu fico pensando, ele devia agradar tanto a Deus que ele fala, quer saber de uma coisa? Vem aqui mais pertinho de mim. Lembra que Adão e Eva, eles toda tarde eles tinham uma conversa com Deus, eles andavam com Deus, eles passeavam com Deus. Eu creio que o propósito de Deus é nos transformar, de maneira que nós fiquemos mais parecidos com Cristo, para que possamos estar mais perto dEle, e estando perto andar com Ele. Eu acho que esse é o objetivo. Deus nos amou tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele entregou a própria vida para resgatar um relacionamento comigo, contigo. Você percebe? Que você disser não para essa transformação, para esse moldar de Deus, talvez você esteja dizendo não para se aproximar mais daquele que te ama mais que qualquer um. Então tem que ser desejo do nosso coração, querer ser quem o nosso amado quer que nós sejamos, quem Ele desenhou a gente para ser. Não se trata de construir um personagem para redes sociais, como se faz hoje em dia. Vou construir um personagem porque eu preciso levantar aí audiência. Não se trata de parecer alguém que você não é, mas se trata de descobrir e ser quem você realmente é em Cristo. E veja que pessoa linda deve ser você. Jesus olha para Pedro não tinha indícios de ser alguém sólido, ainda na vida dele. Jesus olha, muda o nome dele de Simão para Pedro, aposta nele, mesmo depois de Pedro ter traído ele olha para Pedro e fala, olha assim, eu vou te confiar aquilo que eu mais amo, as minhas ovelhas, apacenta elas, eu acredito em você, apacenta elas, e ele repete isso. Veja, Jesus olhava para ele e via ele transformado. Nós ainda não chegamos nessa transformação, mas estamos num processo. Diga, eu estou num processo. E eu não posso parar, não importa quanto tempo eu tenha de caminhada. A verdade é que todos nós, e não é em uma ou outra área, em várias áreas, se a gente for sincero, nós não somos tão parecidos com Cristo assim. Ou só acontece isso comigo? Mas alguns de nós, não sei se você já conheceu alguém assim, talvez você seja alguém assim. Alguns de nós vemos a obra pela metade, e já ficamos deslumbrados com as possibilidades, com o que pode ser feito. Então, puxa, depois de tudo isso, Deus me curou isso, Deus me curou aquilo, agora eu entendi tal coisa, agora eu aprendi tal coisa, então eu começo a ver as possibilidades no meu trabalho, eu começo a ver as possibilidades da minha carreira, eu começo a ver as possibilidades no negócio, e na política, na internet, e fica deslumbrado com isso. E não se pergunta, e nenhum problema exatamente com essas coisas, mas é o que Deus está construindo na tua vida? Porque se não for, você vai perder o teu tempo. E mais importante do que isso, o que isso tem a ver com construir o reino de Deus? O que você está fazendo para construir o reino de Deus? Isso tem a ver com as coisas mais importantes? Cada um de nós tem que se perguntar isso. Você não precisa ser quem o mundo espera que você seja, você precisa ser quem Deus fez você para ser. Uma vez eu ouvi a frase, até fiz uma postagem lá no meu blog solitário, de vez em quando eu posto umas meditações lá, que não tem jeito mais original de ser do que o jeito que o Criador planejou que você fosse. O problema é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Cristo, mas Satanás veio o pecado, o homem pecou e nós fomos desfigurados por causa do pecado. E agora nós precisamos voltar novamente a nos assemelhar com Jesus, e esse é um processo. Agora, devem haver mudanças profundas em nós para esse processo acontecer. E talvez seja um pouco mais difícil para você que tem tempo de igreja ouvir isso. Pô, de novo, Daniel, você está falando que eu tenho que transformar, já foram tantas coisas. Mas deve haver mudanças, amados. Deve haver mudança no nosso relacionamento com Deus. Deve haver mais temor de Deus na nossa vida. Nós devemos nos perguntar mais vezes se o que estamos fazendo, se a decisão que estamos tomando, se o que estamos vestindo, se o que estamos comprando, se o que estamos pensando, se o que estamos assistindo, agrada a Deus. Essa pergunta por si só já é uma demonstração de temor de Deus. Eu vejo muitas pessoas pensando,
e falando até, não tem nada a ver isso, Deus não se preocupa com isso daí, Deus não está nem aí para o que você está assistindo na Netflix. Isso não é verdade, e nós vamos falar um pouco sobre isso também, porque tem alguém repetindo esse tipo de frase lá fora e dentro da igreja. Então nós precisamos mudar, precisa haver mudança na nossa atitude com relação a Deus, precisamos temer mais a Deus, e nós precisamos de fato, de atitude, amar a Deus mais do que todas as coisas. Nós precisamos amar a Deus mais que a nossa carreira. Isso não pode ter disputa. Se tiver que escolher entre Deus e a carreira, você não pode ter dúvidas, você não pode titubear. Deus tem que estar acima de tudo, e Deus tem que estar na nossa vida acima de todos, mais do que a esposa, mais do que o marido, mais do que os filhos, mais do que qualquer pessoa. Afinal de contas, como na última oportunidade que eu tive de ministrar a palavra aqui, Deus é o nosso maior tesouro. Isso tem que ser refletido através das nossas atitudes da nossa vida. E Deus tem que ser colocado em primeiro lugar na nossa vida e em todas as áreas da nossa vida. Deus precisa estar na nossa família, Deus precisa estar no nosso trabalho, Deus nos nossos planos, Deus nos nossos sonhos, Deus quando a gente acordar, Deus quando a gente dormir, do nascimento do sol até o momento que ele se põe. A minha e a tua vida tem que ser uma canção de louvor a Deus. Amém? Que assim seja, na minha e na tua vida. Falamos semana passada, a pastora trouxe a mensagem aqui a respeito da igreja, falou bastante sobre isso. Nós precisamos mudar a nossa atitude com relação à igreja. A igreja não é o lugar que eu devo apenas frequentar, é o lugar que Deus me plantou e é o lugar onde Ele quer que eu frutifique. Fale para alguém assim, frutifique. Não é bom que você não tem ninguém aqui, gente, por mais bonito que você seja, no reino espiritual você não nasceu para ser uma florzinha no jardim, você nasceu para ser uma árvore e dar frutos. Eu e você, nós precisamos perceber isso. Não é o pastor, não é só o líder do hub. Você, todos nós precisamos assumir essa responsabilidade de dar frutos. Deus está nos chamando para esse novo eu que age agora dessa forma, que muda a sua maneira de pensar e agora assume a responsabilidade e dá frutos e trabalha para que isso aconteça. E deixa Deus podar quando precisa podar para que dê mais frutos. Onde estão os teus frutos? Que adianta ter fé se ela não tiver as obras? É o que diz o livro de Tiago. Eu preciso demonstrar, eu preciso que os frutos apareçam. Eles evidenciam aquilo que está acontecendo na minha vida. Para resumir essa parte que eu estou falando, entenda bem. Até que Cristo seja completamente formado em você e em mim, e nós não chegamos lá ainda, devem haver mudanças profundas na forma com que vivemos. De maneira que quem se encontrar com você se encontre com Cristo. E aí quando você faz essa comparação, você percebe a distância que nós estamos ainda. Há muito que percorrer. O livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6 diz: a obra já começou em nossas vidas, amado, e graças a Deus, como Paulo diz aqui em Filipenses 1,6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Você pode dar uma glória a Deus? Não vai ficar pela metade, não vai ficar ninguém aí com um meio braço, com alguma coisa ali, se você deixar Deus trabalhar na sua vida. Agora, essa transformação que falamos já no início, ela é um processo, que eu vou aqui fazer uma alusão à forja. A forja é aquele processo onde o ferreiro, pega a bigorna, fogo, ferro, martelo e forma algo. Então, há esse processo de transformação que é a forja. Imagine isso, tem até uma imagem para te ajudar aí. Provérbios capítulo 27, versículo 17, diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Veja, talvez alguns nomes surjam à sua mente. Quem é que está sendo, de repente, o instrumento de Deus, por mais difícil que seja, por mais que essa pessoa nem saiba, para forjar algo em você, alguém mais parecido com Cristo? Isso quer dizer, essa passagem quer dizer que Deus vai usar pessoas no nosso caminho para forjar, para formar Cristo em nós. E não é fácil, não é fácil. E o ferro, amados, para que ele fique flexível, não é água, é fogo. E depois que ele está devidamente aquecido, o suficiente, vem o ferreiro e desce as marteladas. Para quê? Para colocar o ferro um pouquinho mais para o lado, um pouquinho mais para o lado, para colocar ele na posição certa.
mais parecido com Cristo. Será que você está passando aí por um processo de fornalha, de forja? Se não, se prepare, o processo é assim mesmo, não existe forja agradável. Já vou te adiantando, por mais atalhos que você pode, se você tiver um bom líder, se você escutar o seu discipulador, se realmente escutar, você vai ter um aprendizado sem dor, pelo menos em várias áreas, você vai aprender com a dor dos outros, mas tem alguns lugares que você que tem que passar, não dá para pedir para os outros, e em alguns lugares, é esse processo desagradável, mas que vai nos forjar, no fim das contas, mais parecidos com Cristo. Então Deus vai usar pessoas para nos forjar, vai usar alguém para tirar a nossa paciência, vai usar alguém talvez para nos humilhar, vai usar alguém para de repente, poxa, você está lá todo vaidoso e alguém vai fazer uma observação sobre a sua aparência não muito boa. Seja qual for o problema, o pecado, a doença que nós temos, seja orgulho, seja a impaciência, a intolerância, a falta do domínio próprio, o descontrole, temperamento explosivo, seja a timidez, o medo, a insegurança, Deus vai nos dar circunstâncias para passarmos, e se nós passarmos essas circunstâncias, deixando o Espírito Santo trabalhar em nós sairemos dali confiantes, sem medo, dominando, mais mansos, sairemos dali mais parecidos com Cristo. Mas se nós resistirmos ao processo da forja, não estivermos aquecidos o suficiente, nós vamos sair dali do mesmo jeito que entramos, ou até meio torto da situação. A verdade é essa. Amados, não adianta fugir desse processo, vou dizer para você, não adianta você pedir as contas, não adianta você dar as contas para aquele funcionário, não adianta você trocar de igreja, porque se você entregou a tua vida a Deus, e Deus te ama, Ele vai trabalhar com você, mais cedo ou mais tarde você vai encontrar a mesma situação, em outro nome, em outro rosto, em outra empresa, até que Cristo seja formado em você, entende? Quando você entender isso, você vai passar de fase mais rápido, você vai se aproximar mais rápido, quando eu entender isso também. Quem foge da forja, atrasa a formação de Cristo em si mesmo. Não fuja da forja, se você foge da forja, você não vai ser forjado. Se você é uma pessoa que é orgulhosa, Deus vai colocar alguém para te humilhar. Se é uma pessoa que perde a paciência com facilidade, Deus vai colocar gente para tirar a tua paciência. E você pode ficar toda vez perdendo a paciência, você pode chegar um dia e falar, chega, eu preciso aprender algo com isso, e sair dali, com a ajuda do Espírito Santo, melhor do que você entrou. E aí você vai para outras lições, e aí a coisa vai ficando bonita. Sabe, você e eu temos duas escolhas, deixar Deus forjar Jesus em nós, deixar Deus formar Jesus em você, ou deixar Satanás formar o homem do pecado em você. Puxa, Daniel, como assim? Nós estamos na igreja, como assim? Eu aceitei Jesus. Mas é isso que acontece, meu querido, você não fica parado, se você não está se aproximando de Jesus, você está se afastando, é como se você estivesse numa correnteza, e você tivesse que nadar ou remar contra a correnteza, e se você parar, você vai para trás, e indo para trás, a tendência da carne é o pecado, a tendência da carne é a morte, então você precisa sempre estar procurando, caçando, crescendo, conhecendo a Deus, e conhecendo a Deus, e conhecendo a Deus. Então, ou você deixa Deus transformar você em alguém mais parecido com Cristo, ou Satanás vai te transformando em alguém mais parecido com o modelo dele, que é o anticristo, é o homem do pecado. E deixa eu falar um pouquinho sobre isso para te mostrar o quão sério é isso, quanto nosso inimigo está trabalhando fora e dentro das igrejas. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 diz assim: não deixem que ninguém os engane de modo algum, antes daquele dia, a vinda de Jesus, tá? Virá a apostasia, o abandono da fé, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Veja, ele está falando aqui da vinda de Jesus, dos últimos dias, e antes que esse dia aconteça, vai haver o quê? Abandono da fé, e então vai ser revelado esse tal homem do pecado, o filho da perdição, porque as coisas vão estar preparadas para ele. Satanás também está querendo construir um homem, alguém em nós, o homem do pecado, como diz aqui. E ele faz isso muito gradativamente. Satanás é astuto, nós não podemos
ele não tem realmente comparação a Deus, amado. Você invoca o nome do Senhor, você usa o nome do Senhor, você anda em autoridade, ele não tem condições de brigar contra Deus, ele é um derrotado nesse aspecto. Mas o único poder que ele tem sobre mim e sobre você é o engano. Então, se você não conhece a palavra de Deus, não conhece quem você é em Cristo, não conhece a verdade sobre cada situação, você não tem armas para competir com ele. O que Jesus usou lá no deserto, quando ele foi tentado, foi a Bíblia. Toda vez que Satanás o tentou de alguma maneira, Jesus devolvia com a Bíblia. Satanás começou até a usar a Bíblia, como certos influencers usam hoje em dia. Pegam a Bíblia e misturam aquilo e viram um negócio esquisito. Eles botam Deus, da mesma boca começa a sair palavrão, começa a sair coisas que não são boas. E já vou te alertando aqui, não beba dessa água. A Bíblia fala que não é bom que seja assim, que da mesma fonte sai água boa e água ruim. Se você beber de uma fonte dessa daí, uma hora você vai ser envenenado. Mas aqui, graças a Deus, louve a Deus pela vida do nosso pastor, dos nossos pastores, porque nós temos comida sólida, bem fundamentada na Bíblia. Você mesmo é instruído nesta igreja a conhecer a Bíblia e andar através do conhecimento da fé, a fundamento da fé, como nós cantamos, Jesus, a palavra de Deus. Então Satanás, ele vai penetrando aos poucos, ele vai gradativamente entrando, ele entra até nas igrejas. E houve uma época aí que tinha jovem de igrejas, inclusive da nossa, e se reunindo e lá tocando música do mundo. E o papo era que não tinha nada a ver. Eu não sei como é que o Espírito Santo estava fazendo alguma coisa lá, porque não estava. Mas essa coisa foi entrando, não tem problema nenhum, e mentiras como essa foram entrando, e várias eu vou citar aqui também. Satanás, ele vai entrando na cultura, ele tem a identidade dele, perceba, quando está falando de ideologia de gênero, Satanás está querendo destruir a identidade das pessoas e colocar no lugar aquilo que ele quer, um modelo dele, não é Jesus Cristo, alguma coisa diferente disso, bem mais longe de Jesus possível. E à medida que nós nos desenvolvemos com o mundo, com o pecado, se nós não nos atentarmos, se nós não prestarmos atenção, quando vê, a gente está pensando aquilo que Satanás quer que a gente pensa. Você vai lá, se expõe na Netflix e vê, não filtra nada, e quando você vê, você já está reproduzindo, porque aquilo entrou no teu coração, e começa a sair pela boca o que entrou no seu coração. Satanás está formando, se você não cuidar, mesmo dentro da igreja, Satanás está formando o homem do pecado em nós. Mas nós não queremos isso, nós não podemos ser ingênuos em relação ao trabalho das trevas. Reforçando isso, quando Cristo não está sendo formado em você, o homem do pecado está. Não tem que ficar parado. Cristo é o homem segundo Deus, e o anticristo é o homem segundo o mundo. Enquanto Deus trabalha para nos assemelhar a Cristo, o diabo trabalha para levar a humanidade mais longe possível de Jesus. E Satanás está ficando cada vez mais ousado. Você vê aí paganismo crescendo no mundo, você vê o ódio aos judeus, o ódio aos cristãos está se espalhando, amados. Não é à toa que virá uma perseguição, ou vem já perseguição, em tantos lugares já tem gente morrendo por causa disso daí. Porque Satanás, ele está legalizando pecados, entrando em tudo quanto é lugar, permeando com as mentiras, e até dentro da igreja, com falsas doutrinas, com falsos profetas, com gente que diz que é cristão, mas não tem os frutos. O que Satanás quer no fim das contas é aquilo que Deus ama, e Deus ama você. Diga assim, Deus me ama. Satanás quer a gente, ele quer atingir Deus, ele não pode com Deus, então ele tem que atingir alguma coisa que Deus ama, entende? Ele quer, no fim das contas, nós, e no fim das contas ele quer dizer assim, carimbar a mim e a você, dizendo assim, meu, esse é meu. Ele quer colocar uma marca, ele já vem formando, ele quer colocar uma marca. Você já deve ter ouvido falar dessa marca, eu quero falar um pouquinho sobre ela brevemente. A marca da besta, já ouviu falar? A marca do besta. Deixa eu te mostrar. Apocalipse 13, versículo 15. Agora falou do Apocalipse, pessoal, meu Deus do céu. Aquela palavra de encorajamento de Jesus, tá? Apocalipse 13, capítulo 13, versículo 15 ao 17, diz assim, falando sobre isso, sobre a marca. Foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da besta, da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer com que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome.
666 é um número conhecido aí. Tá? Então veja, essa marca seria colocado, de acordo com essa passagem, na mão direita ou na testa, e é algo relacionado ao sistema financeiro. Você pensa, puxa, eu já ouvi tantas versões dessa marca, eu acho que tudo eram protótipos para chegar em algum momento. Eu não sei se essa que eu vou te mostrar é já o produto final, mas está bem perto de ser. Em 2019 foi publicado na revista Science, você pode procurar, um artigo que em português ficou meio extenso, vê se você consegue entender, chamado assim, ó, pontos quânticos de infravermelhos próximos, biocompatíveis, entregues à pele por adesivos de microagulhas, registram vacinação. É science, é complicado. Basicamente, é uma espécie de tatuagem, agulhas colocadas debaixo da pele, que registram a sua vacinação. Podem se comunicar com dispositivos próximos, e se você colocar a luz infravermelha, ele brilha, mesmo debaixo da pele, dá para ver. Tá? Isso aí foi publicado na Science. Isso aí foi uma idealização da Fundação Bill e Melinda Gates. Quem usa o Windows em casa, lá, o Bill Gates é o dono dessa empresa. E a empresa da Microsoft, em 2020, lembra o que aconteceu em 2020? Pandemia. Em 2020, a Microsoft também patenteou, no registro de patentes mundial, você pode ver isso, esse aqui é um desenho aí da tatuagem, das agulhinhas ali, né? E não sei se vai dar para acompanhar lá, mas a Microsoft fez esse registro aqui, no registro de patentes mundial, de propriedade intelectual, WO, que significa mundial, 2020, que é o ano, 060606. Está lá para você procurar. Memorize isso aqui que você vai achar lá, qualquer um pode ver. Tem diagrama aqui, uma pessoinha, o dispositivo está mais para baixo aqui no site. Você pode ver o que você quiser aqui, está tudo em inglês. Por mais que mude lá para português lá em cima, não vai mudar aqui embaixo o registro. Tá? Interessante isso aqui, né? E aqui está tudo junto, mas aqui está separado. WO 2020 060606. Se isso aqui não é alguma coisa relacionada ao que nós estamos falando aqui, é uma brincadeira de muito mau gosto. Por que eu estou te falando isso, querido? Para dizer que, primeiro, o tempo está próximo, precisa haver temor de Deus e levar a sério essa caminhada. Nós não podemos brincar aqui, não está na hora de descansar, nós ainda não chegamos lá, a corrida ainda não acabou. Nós precisamos continuar trabalhando, nós precisamos continuar buscando. Não é hora de descansar, nós precisamos trabalhar. E aí, com tudo isso, nós pensamos assim, puxa, mas será que as pessoas vão aceitar isso daí? Tem gente que já fez. Tem gente que já levantou a mão de cobaia. Sabe por quê? Porque não é de hoje que Satanás está formando o homem do pecado. Ele está fazendo isso aos poucos, como já comparou aqui o nosso pastor nacional, pastor Nini, pastor presidente, comparou esse processo de preparação da humanidade para o momento onde a marca vai ser colocada a uma linha de montagem de um carro, por exemplo. Se você já viu, vai passando lá, né? O carro, as peças vão sendo colocadas, é pintado, vai se encaixando, coloca-se o banco, coloca-se o painel, o volante, e por fim, aí a ordem varia de fabricante para fabricante, mas por fim, se coloca a marca. Mas até chegar o momento de colocar a marca, o carro está pronto. Já está tudo pronto, só colocar. É por isso que muitas pessoas não vão resistir, porque se deixaram moldar, mesmo dentro de igrejas. Então os homens estarão prontos para receber a marca, porque está sendo formado dentro deles o homem do pecado. Lembra que eu falei, se Jesus não está sendo formado em você, o homem do pecado está. Satanás não tira folga. Falando um pouco sobre isso ainda, você já deve ter ouvido falar da Agenda 2030. Agenda 2030, vou jogar umas palavras aqui, quando você ouvir a próxima vez, de repente você lembra de algumas palavras, né? Agenda 2030, tem um processo da ESG junto, que envolve essa coisa de carbono, pegada de carbono, que envolve a inclusão social e a governança, que é basicamente o controle sobre as informações. Isso está tudo sendo organizado e está avançando. A Agenda 2030 nada mais é do que uma embalagem bonita, colorida inclusive, com nomes bonitos, porque o inimigo, ele é astuto, mas que dentro está embutido coisas como aborto, a destruição do modelo padrão da família, ideologia de gênero para destruir as identidades, destruir mesmo. O nome, sabe qual é o nome que eles dão lá para o processo de mudança de sexo? É um negócio que é uma coisa remover, é como se fosse remover o seu nome. Você perde a sua identidade. O nome do processo que eles deram lá nos Estados Unidos, eu não me recordo agora exatamente, mas significa isso.
Você perder a sua identidade. E tantas outras coisas, esse movimento woke que tem por aí, é tudo modelo do homem do pecado sendo implantado. Quem vão ser as pessoas que vão ser o modelo contrário desse, o modelo de Jesus Cristo? Quem? Amém. É você. Nós precisamos ser essas pessoas. Eles estão trabalhando, o inimigo está usando, está enganando, está fazendo o trabalho dele. E nós? Essa guerra está acontecendo agora mesmo. Por todos os lados, as características e os pensamentos do anticristo estão sendo disseminados. Eu ouso dizer, amados, eu não gosto de ser profeta do caos, mas eu ouso dizer que esses doramas que estão acontecendo, Satanás está trabalhando lá, ele não gostou, porque era tão bonitinho, né? Uns relacionamentozinhos ali, todo recatado, mas não está mais ficando recatado. O foco, os holofotes foram para lá. Satanás agora está trabalhando para destruir isso aí lá, preste atenção. Preste atenção, não está mais ficando o que era lá. Que Deus os guarde, é um dos lugares que teve aí a maior igreja do mundo. Não é à toa, Satanás apontou lá os canhão e começou a atacar e vem desconstruindo algo que era bom, e agora daqui a pouco vai estar igual Hollywood. Deus queira que não, Deus não quer, mas que as pessoas não deixem que chegue a esse ponto. Mas deixa eu listar aqui alguns pensamentos brevemente, que são desse homem do pecado. Todos os caminhos levam a Deus. Casamento enquanto durar. Fidelidade não é necessidade. Todos os tipos de amor são válidos. Os homens são machistas. Os pais são opressores. O importante é ser feliz. Os fins justificam os meios. Descubra a si mesmo. Deus quer o seu coração. O resto não importa. Tudo isso, amado, tem um autor. Não é autor desconhecido. É Satanás. Todas essas frasezinhas aí e coisas como essa. Essa semana surgiu na minha timeline do Instagram um rapazinho falando um negócio que eu tenho que compartilhar com você. Parece até engraçado. Ele fala mais ou menos assim: quando você entender que Deus não liga para o que você faz, Ele só quer você feliz. Quando você entender também que você não precisa ir para a igreja, porque você é a igreja, começa a ler a Bíblia porque você está entendendo tudo errado, seu atribulado. Pode ser engraçado, amado, mas isso é um pensamento que eu já vi várias pessoas terem. Não preciso de igreja. Não preciso de igreja. Deus quer meu coração, Deus quer minha felicidade. As pessoas justificam os seus pecados dizendo: não tem problema, Deus quer eu feliz. Poxa, claro que Deus quer você feliz, mas isso aí não vai deixar você muito feliz quando chegar no final da corrida. Não é? Aqui tem luta. Quero já chamar a equipe do louvor para ir. Vamos adiantar um pouquinho aqui. Nos últimos dias haverá uma igreja que vai atrás apenas do perdão e do amor de Deus. Já tem igreja falando assim. Deixa eu tentar acelerar essa parte e dizer para você o seguinte: você vai encontrar muitas igrejas hoje que vão te dar papinha de nenê para comer no culto. Aqui você come, com todo o temor de Deus, vou dizer para você, aqui você come comida sólida, para não falar churrasco. Né? Porque só churrasco também não faz bem, né? Para não dizer churrasco. Mas vai ter igreja que vai te dar papinha de nenê. Você vai todo domingo lá, não vai levar tapinha nenhuma, você vai dar na boca, com colherinha torta e tudo. Vai ter igreja que vai te dar uma paçoquinha para você comer, que o que você vai ouvir é agradável, vai deixar você feliz. Tem isso. Mas aqui, a Bíblia fala, alerta sobre isso. Ela diz lá em 2 Timóteo 4, 3-5. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira no ouvido, sabe? Começou a me incomodar, isso que você está falando, está me dando umas coceiras. E eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte o sofrimento, suporte a forja, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, cumpra a vontade de Deus para a sua vida. E parafraseando aqui, saudoso pastor David Wilkerson, existem igrejas que elas vão dar essas papinhas aí, mas não ouse ir a uma igreja onde a espada do Senhor não perfure o seu íntimo, até que você perceba a distância que você está do varão perfeito, e você perceba a culpa do seu pecado, e corra ajoelhado aos pés da cruz, para lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. Não ouse. Se você quiser escolher o caminho fácil, esse aí é fugir da forja. Você tem duas escolhas hoje, dois caminhos. A imagem de início dessa mensagem tem um para a esquerda, um para a direita.
Você pode escolher se submeter, deixar o Espírito Santo aquecer a tua vida de tal maneira que você fique mais flexível para entrar num novo tempo. De repente Deus já te usou em algum momento, mas agora você já está meio deslocado. Mas Deus quer te encaixar novamente, mas Ele precisa fazer alguns ajustes. Ele precisa te colocar em algumas dificuldades, Ele precisa esquentar você e precisa dar umas marteladas para te colocar na posição certa, para que daí sim você possa ser usado novamente. Vou pedir para apagar as luzes, por gentileza. Você ouviu a mensagem? Para que o novo eu seja construído, um melhor, mais parecido com Cristo, o velho, e não estou falando lá do homem, da velha criatura só, mas essa versão mesmo, precisa ser crucificado. Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu sei, meu amado, que pode ser difícil, principalmente para você que já tem tempo de igreja, você que já passou por algumas dores. Eu tenho amigos pessoais que pingam de igreja em igreja porque eles foram feridos, ou até a igreja que eles frequentavam fechou. E o meu conselho para eles é sempre o mesmo: vá num lugar onde você tem alimento da palavra de Deus e fique o tempo suficiente para criar raízes ali e frutificar. Se você se vê assim, eu quero fazer uma comparação com Moisés. Todo mundo conhece Moisés, né? O homem dos 10 mandamentos. Moisés passou 40 anos no Egito, pensando que era alguém. Passou mais 40 anos apacentando ovelhas, descobrindo que não era ninguém. Para passar mais 40 anos, vendo o que Deus pode fazer com um ninguém. Se você se esvaziar de você mesmo, se você se render sem reserva, se tornar flexível o suficiente para Deus moldar a tua vida, no que for preciso, no jeito de falar, no jeito de pensar, você vai ver a obra milagrosa de Deus acontecendo através de você, em você e através de você. Eu creio nisso, ao ponto de a Bíblia dizer sobre Moisés o seguinte: Moisés era um homem muito paciente. Moisés é o cara que o pastor falou que matou um homem, e agora a Bíblia fala assim em Números 12:3, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. O que aconteceu aqui? Senão uma transformação. Se aconteceu com ele, pode acontecer comigo. Se aconteceu com ele, pode acontecer com você. A questão é: quão rendido eu estou, quão vazio de mim mesmo e cheio do Espírito Santo eu estou. Para fechar, Colossenses 1:27 diz: a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. Que mistério? Que é Cristo em vocês, a esperança da glória.